Oi, gente, tudo bom? Aqui para gravar o terceiro vídeo do nosso mini curso para vocês. Estou bastante feliz aí com os resultados. E, minha gente, aqui nós iremos começar o vídeo falando sobre metodologia. A metodologia é o estudo do método. É o método que você vai utilizar para a sua pesquisa dar certo. Então, o que vocês precisam entender primeiramente de metodologia é que ela tem que ser uma das coisas assim mais primárias da pesquisa científica, porque é a partir dela que você vai desenvolver a sua pesquisa, é a partir dela que você vai achar os seus artigos, é a partir dela que você, por exemplo, vai montar o seu questionário para aplicar nas pessoas, a pensar em uma entrevista, ou pensar em um estudo assim observacional. Então, assim, tem tantas hipóteses do que você pode fazer que até falando assim eu enrolo um pouco a língua. Mas a ideia é que vocês estruturem alguma coisa assim que dê para que o outro leia e consiga também reproduzir. Que fique tão bom que a outra pessoa, quando ela lê o seu artigo, ela possa dizer assim: opa, eu acho que dá para eu fazer esse passo a passo e conseguir fazer essa pesquisa também, certo? Então, essa seria a primeira ideia, assim, a primeira reflexão que eu queria levar para vocês. Primeira coisa, tipo de pesquisa. Então, vocês têm que entender qual é o tipo de pesquisa, se ela é mais exploratória, se ela é mais é, explicativa, certo? Se ela é mais descritiva. Então, esse é o primeiro passo. Você tem que entender qual é o tipo de pesquisa que você quer fazer ali no seu artigo. Segundo é a abordagem de pesquisa, isso é opcional, né? De acordo com a natureza ali que você quer, se é uma natureza assim mais qualitativa, quantitativa, tem a ver também com a abordagem. Então, a forma como você quer trazer esses dados para o próximo, se é mais estatístico, se não é mais estatístico, se é mais interpretativo, então a escolha é sua. O período de pesquisa é extremamente importante. Você coloca o ano que você fez a pesquisa e também um mês, né? Você colocar assim mesmo, pesquisa realizada no mês de junho, no ano tal, entendeu? Isso é importante. Os bancos de dados que você pesquisou, os materiais, no próximo slide eu vou falar um pouquinho dos bancos, onde você pesquisou os descritores, que geralmente a gente vai pesquisar, se a sua pesquisa for na área da saúde, certo? Vai ser nos Desk Mesh, né? A pergunta norteadora, que eu julgo ser uma das coisas assim mais fundamentais da pesquisa científica, toda pesquisa científica tem que ter pergunta norteadora. Porque depois você tem que se perguntar sobre o seu trabalho, sobre o que você está fazendo. Então, assim, eu julgo que isso é uma das coisas assim, mais fundamentais da pesquisa científica. Critérios de inclusão e exclusão. Hoje os editais já pedem que a metodologia tenha, certo? Quando eles entregam aquele modelo ali de artigo, modelo de resumo, eles já pedem que você deixe explícito quais foram os critérios de inclusão daqueles artigos. Estou falando aqui dos estudos que vocês escolheram para o trabalho de vocês. Aqui eu estou voltando mais para uma metodologia de revisão bibliográfica, mas vocês podem pensar também em adaptar essas coisas para outros tipos de pesquisa, certo? E por último, total de artigos encontrados e total de utilizados na pesquisa. A gente vai entender essa diferença, porque às vezes a gente vai achar no banco de dados 5.000 artigos. Só que você vai revisar 5.000 artigos, minha gente, é quase impossível. É uma leitura longa, às vezes é uma leitura maçante, certo? A linguagem científica, ela já proporciona para a gente um certo desgaste, certo? Enquanto a gente está lendo. Tem os que gostam, tem os que não gostam, e aqui o objetivo é meio que tentar agradar a esses dois públicos, ok? Então, a gente vai entender essas nuances com o passar da aula, certo? Continuem comigo para a gente falar de bancos de dados. Cada banco de dados vai ter a sua especialidade. Cielo, ele é um banco mais geralzão, tem ciência, tem humanas, tem isso, tem aquilo. Então, ele é mais geral, certo? Ele tem muitas, muitas, muitas pesquisas brasileiras, certo? Porque ele é localizado no Brasil. Ele é esse banco que vai acolher essas pesquisas brasileiras. Então, isso você precisa entender, certo? Porque, em contrapartida, a PubMed, certo? Que são publicações de medicina, mas tem também de enfermagem e outras áreas da saúde.
ela vai publicar do mundo inteiro. Então, a relevância, em outras palavras, ela é diferente. CAPES, você vai encontrar teses, dissertações, estudos mais longos, livros, igual também o Google Acadêmico. Aqui nós temos Biblioteca Virtual de Saúde, certo? Que também é uma biblioteca ali, um banco bem legal para você fazer, porque ele tem indexação com outros bancos como Medline, Lilacs. Então, ele é assim, incrível. Vocês podem estar utilizando cada um deles, eles funcionam feito um Google mesmo. Ele tem a barrazinha de pesquisa, você coloca lá seus descritores, como eu ensinei na aula passada, e daí você consegue achar os seus artigos, os seus estudos, certo? Temos o Lilacs, que ele é literatura latino-americana, então ele vai concentrar estudos dessa região. Prestem atenção nisso, porque às vezes a justificativa do seu trabalho pode ser essa. Ah, estou estudando coisas sobre o Brasil, então eu vou pesquisar no Cielo, estou estudando coisas que têm a ver com a parte assim, os países latinos, então eu vou pesquisar só no Lilacs, entendeu? Quero uma revisão assim mais geralzona, então, pesquiso no PubMed, certo? Uma observação: PubMed, os descritores têm que ser em inglês, certo? Se pesquisar em português, a sua pesquisa ela vai sair um pouco errática, certo? Ela vai sair mais limitada, porque tem poucos artigos identificados em inglês. Mas Cielo, Lilacs, BVS, CAPES, né, vocês conseguem achar estudos em português, certo? E em outras linguagens, idiomas também. E Cochrane, não menos importante, é um banco de pesquisas sistemáticas. Então, assim, eu julgo ser um dos melhores bancos, só que ele tem, assim, poucos artigos em comparação aos outros. Também depende da forma como você pesquisa, do tema, né? Então, tudo isso vai influenciar também. Aqui é o levantamento bibliográfico, e talvez eu divida essa aula em duas para ela não ficar muito longa. Quando você estiver pesquisando, você vai ter que colocar exatamente o que você pesquisou naquela barra de pesquisa, certo? Que são os seus descritores com os operadores booleanos. Você vai ter que colocar os resultados sem os critérios, isso é importante, se você quiser mostrar essa tabelinha aqui no seu artigo. Aqui é uma opção minha, certo? Colocar o link dos achados, caso eu faça uma pesquisa em um momento e queira continuar posteriormente. Aqui eu vou colocar também os resultados depois dos critérios de inclusão. Quais são esses critérios de inclusão, né? Vocês devem estar se pensando aí. O ano, a faixa ali do período, né? Periodicidade ali dos anos. Então, dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos, é uma opção, certo? Para vocês estarem filtrando ainda mais essa quantidade de artigos. Porque eu falei, tem bancos que vai aparecer 5.000 artigos. Só que não vai dar para você revisar os 5.000. Então, você vai ter que ir filtrando, 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 até chegar numa quantidade ok. E depois que você lê esses estudos que foram criteriados por ano, por idioma, por tipo de pesquisa, aí você vai ler título e resumo e vai selecionar alguns para ler na íntegra, certo? É importante com esse resultado final que você já tenha lido na íntegra e já tenha selecionado, certo? Fechou? Vamos passar. Aqui é o levantamento bibliográfico de acordo com os artigos que você já selecionou nos bancos. Então, aqui eu selecionei esse, eu coloco o título em inglês, quando eu achei ele em inglês, certo? Mas quando você for escrever o seu artigo, você tem que colocar aqui entre parênteses, inglês, certo? Para não ficar esse conflito de idiomas. Porque se você publicar em uma revista em português, aí pode ser que tenha esse conflito, né? Tem coisas em inglês também. Então, peraí, aí você coloca aqui bem explícito. Os autores, o ano, que podem vir numa coluna só, certo? Mas aqui eu dividi. A metodologia, no caso, essa aqui foi um estudo de coorte, certo? Com uma determinada população, com uma determinada comunidade. Eu também escolhi colocar o delineamento metodológico e o banco de dados, só que você pode ficar à vontade para fazer o seu quadro bibliográfico, certo? Isso aqui é muito opcional de cada autor. Vou mostrar isso aqui para vocês, que foi um estudo que associa estresse, ansiedade e depressão, certo? E daí eles fizeram essa associação a partir do autoriano, o método do estudo, o número de pessoas que foram estudadas
em cada estudo, certo? Aí eles identificaram por N, é N. Tem uma logística assim específica para essas siglas, só vocês entrando aí no artigo do autor e lendo para entender o contexto. Mas aqui, ao invés, né, de conclusões assim sobre o trabalho, resumo, vertentes, eles preferiram já ir direto ao ponto, colocando os fatores associados ao estresse, à ansiedade e à depressão. Então, eu achei esse aqui bem estiloso, específico, certo? E quis trazer aqui para vocês verem que, tipo assim, pode variar, pode ser uma coisa assim, feita eu produzir, mas pode ser uma coisa assim, ok? Mais específica, mais direta ao ponto. Então, é você que vai escolher como você quer. Aqui nós temos o famoso fluxograma. Eu vou ensinar vocês a fazerem um fluxograma do zero. Então vocês não se preocupem com esse bichinho aqui de sete cabeças, porque na verdade isso aqui é muito fácil. Isso aqui vai melhorar a compreensão da sua metodologia. Ele aqui tem algumas divisões, né? Como vocês estão vendo. A identificação, a seleção, a elegibilidade e a inclusão. Geralmente, grande maioria tem todas essas funções, certo? Tem todas essas divisões. Mas os quadros, gente, as figuras, elas mudam de artigo para artigo, depende do que você escolher. Então, aqui, por exemplo, esse autor, ele escolheu fazer assim, ó, vertical e dividir dessa forma assim. Então, tá tudo bem. Eu prefiro fazer assim, com as setinhas, ligando, com essas divisões ao lado. Eu acho que fica assim mais dinâmico. Mas isso é de acordo com cada autor e você pode escolher a forma como você quer. Eu vou ensinar esse tipo de fluxograma aqui, certo? Mas depois vocês decidem. Também tem esse exemplo, ok? Que ele é bacana demais, que é uma triagem de pesquisa. Triagem é sinônimo de fluxograma. Então, não fiquem perdidinhos aí nas palavras. Primeiro, identificação, seleção, elegibilidade, inclusão. Então, assim, são as mesmas divisões para um formato diferente. Então, assim, independe o formato. Pode ser um que você mais gosta, certo? Um que você tem mais afinidade, com cores que você mais gosta, e tá tudo bem. Aqui tem mais um fluxograma. Esse fluxograma aqui, ele é topado, certo? Ele é o fluxograma Prism Diagram, né? Prism Flow, e ele é o fluxograma utilizado em pesquisas sistemáticas, com ou sem meta-análise. A gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais na frente. Eu vou até pensar em convidar a professora Roberta para ela dar umas dicasinhas aqui para vocês. Mas assim, é um fluxograma perfeito. Ele é bem detalhado, ele é divertido também. E vocês podem estar utilizando. É só pesquisar na internet, fluxograma Prism, certo? E eles vão fornecer. Tem a versão em inglês, português e espanhol. Por onde fazer o fluxograma divertido, dinâmico, minha gente? Pelo Lucid Chart, certo? O Lucid, ele tem vários mapas mentais, gráficos organizacionais, roteiros, fluxogramas, como vocês estão vendo aqui o que eu criei. Então, assim, na próxima aula eu vou ensinar vocês a fazerem, mas vocês podem muito bem estar entrando lá, tá criando um próprio de vocês para o trabalho. Então, assim, fiquem à vontade para explorar essa ferramenta, que eu considero, assim, ser uma ferramenta incrível para a produção científica também, ok? Pergunta norteadora, gente. A pergunta norteadora, ela vai ter dois tipos. E aí eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Tem a Pico com todas as letras maiúsculas, que é para pesquisas metodológicas clínicas, certo? Então, aquelas pesquisas que eu vou a campo, eu estudo pessoas, certo? Eu estudo o caso delas, e aí eu faço um outro tipo de pesquisa. A pesquisa não clínica, certo? Que é a Pico com o O minúsculo, ela tem um outro objetivo. Esse objetivo é para pesquisas que são bibliográficas, certo? Mas tem alguns autores que dizem que só a pesquisa de revisão integrativa que precisa da PICO, entendeu? Mas assim, eu julgo que toda pesquisa precisa de uma pergunta norteadora, é fundamental. E aqui a gente tem um exemplo de pergunta norteadora, para a gente já se encaminhar aí para a finalização desse vídeo, certo? Que ela diz assim, ó, quais as estratégias do estomaterapeuta para a prevenção de LP em pessoas com deficiência física, né? Então, assim, gente,
A ideia é que a pergunta norteadora, ela realmente te dê essa direção, certo? Do que você está fazendo. E quando você se perguntar para si, você tenha esse norte, esse funil do que você precisa para você concluir a sua pesquisa, para você achar artigos que respondam aquilo que você pede, certo? Aqui tem um exemplo de um resumo da metodologia. Eu irei evitar a leitura completa, mas vamos identificar aqui os pontos-chaves. Olha aí, o tipo de pesquisa, revisão integrativa da literatura, os bancos de dados, em vez de aqui, certo? Lilacs, CAPES e PubMed. Nós temos também o período de pesquisa, que foi de estudos entre 2017 e 2022. Faltou aqui, né, o ano e o mês de pesquisa, mas é opcional. Geralmente tem resumos que pedem, assim, 200 palavras, que não dá para você conseguir colocar tudo. A estratégia PICO, né, que tem esse acrônimo para população, interesse e contexto. Então, a sua pergunta, de certa forma, ela tem que estar alinhada a essas três palavrinhas-chave, certo? Que são os acrônimos. E aqui, essa tem mais uma pergunta, né, que eu irei me abster, não irei ler, vocês leem aí, dá uma pausazinha no vídeo e lê. Os critérios de inclusão, que foram estudos completos, com aderência ao tema e objetivo, nos idiomas inglês e português, dentro dos anos estabelecidos. Também tem os critérios de exclusão que eu coloquei aqui. E, para finalizar, aqueles artigos que eu achei, que foi um total de 289 estudos nessa pesquisa, e na pesquisa mais específica, certo? Com os critérios de elegibilidade, só ficaram 10 para revisão. Então é isso que vocês devem fazer, minha gente. Nas pesquisas de revisão bibliográfica, pesquisar nos bancos, achar os artigos, né? Sistematizar ali os critérios e diminuir essa quantidade extensa de artigos para que aqueles artigos, aqueles estudos falem a sua linguagem, certo? Então é isso. Na próxima aula a gente começa falando sobre introdução. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.